Um momento de raiva, um ato de vingança. Foi tudo o que bastou para transformar anos de ressentimento enterrado nas mortes de vingança mais horríveis já registradas. Estes não são atos aleatórios de violência, são atos calculados de retribuição, onde as vítimas se tornaram perpetradores e onde o desejo de vingança consumiu todo o pensamento racional até não haver mais volta. Foi 15 de março de 2016, quando uma acalorada confrontação no local de trabalho em uma grande cidade do meio-oeste se tornou mortal, mudando para sempre as vidas de dois homens cuja rivalidade amarga vinha crescendo há meses. Clint Harrison, um supervisor de armazém de 34 anos em uma empresa de suprimentos industriais de médio porte, era conhecido em toda a instalação por seu estilo de gestão agressivo e tendência cruel de humilhar publicamente seus trabalhadores. Com 1,83 m de altura e uma presença imponente, Clint governava seu domínio com mão de ferro, acreditando que medo e intimidação eram as chaves para a produtividade. Martin Webb, 28 anos, operava empilhadeiras no turno diurno e tinha se tornado o principal alvo de Clint nos últimos 6 meses. Webb era um homem de família quieto e trabalhador, cuja esposa estava esperando o segundo filho. Apesar de seu excelente histórico de segurança ao longo de 5 anos sem incidentes, Clint o havia sistematicamente advertido por infrações menores, criando um registro documental destinado a justificar a negação de uma recente promoção de Webb a operador líder. Os colegas de trabalho de Webb tinham testemunhado a campanha de assédio de Clint, mas ninguém ousava falar por medo de se tornarem alvos também. A cultura do armazém tinha se tornado tóxica sob a liderança de Clint, com os funcionários pisando em ovos e a produtividade sofrendo, apesar de suas táticas de intimidação. A tensão atingiu um ponto de ruptura naquela tarde de segunda-feira durante a troca de turno. Clint passou o dia repreendendo Webb na frente de toda a equipe, chamando-o de incompetente e ameaçando demissão por um pequeno erro de papelada. Quando Webb se preparava para bater o ponto, Clint o encurralou perto da doca de carga, longe da maioria das testemunhas. A voz de Clint ecoou pela área de carga vazia enquanto ele continuava seu ataque verbal, dizendo a Webb que ele nunca seria nada e que sua família sofreria por causa de sua incompetência. Ele zombou das dificuldades financeiras de Webb e sugeriu que talvez sua esposa estaria melhor com um homem de verdade. Quando Webb tentou se afastar, Clint agarrou seu braço e o empurrou para trás com força desnecessária. Em um momento de raiva alimentada por meses de humilhação, Webb pegou uma chave de grifo de aço de 3 libras de um carrinho de manutenção próximo. Sem pensar, movido por puro instinto e raiva avassaladora, ele balançou a chave inglesa na cabeça de Clint com toda a força. A chave atingiu a têmpora esquerda de Clint com um estalo nauseante, fraturando seu crânio e causando trauma cerebral imediato. Clint desabou instantaneamente, seu corpo atingindo o chão de concreto com um baque surdo enquanto o sangue começava a se acumular sob sua cabeça. Ele teve breves convulsões, seus olhos revirando antes de ficar completamente imóvel. O impacto causou um hematoma subdural maciço, e Clint morreu em 2 minutos devido a uma grave lesão cerebral e hemorragia interna. Webb ficou paralisado de choque, a chave ainda em suas mãos trêmulas ao perceber o que havia feito. 2 outros funcionários que trabalhavam nas proximidades testemunharam toda a confrontação e correram quando ouviram o impacto. Um deles imediatamente ligou para 911, enquanto o outro tentou, sem sucesso, prestar os primeiros socorros. Webb foi preso e acusado de homicídio voluntário em vez de assassinato, já que os promotores reconheceram que a confrontação não foi premeditada. Durante o julgamento, o testemunho revelou o padrão sistemático de assédio no local de trabalho por parte de Clint e a crescente pressão financeira que Webb enfrentava ao sustentar sua família em crescimento. O juiz o sentenciou a 12 anos de prisão, citando as circunstâncias trágicas, mas observando que a violência nunca poderia ser justificada. Era 14 de outubro de 2018, quando 3 anos de assédio na vizinhança chegaram a uma conclusão mortal em uma tranquila tarde de domingo, quando o que começou como uma disputa de propriedade entre vizinhos escalou para uma violência impensável que destruiria 2 famílias para sempre. Sarah Mitchell, 34 anos, era uma mãe dedicada de 2 filhos pequenos que havia suportado o bullying incessante de sua vizinha, Tessa Monroe, 41 anos. O que começou como reclamações sobre os filhos de Sarah brincando muito alto, evoluiu para uma campanha sistemática de guerra psicológica que incluía falsos relatórios policiais, danos deliberados à propriedade e comportamentos cada vez mais ameaçadores em relação à família de Sarah. Tessa, uma divorciada amargurada que trabalhava à noite como segurança, parecia sentir um prazer perverso em atormentar a família Mitchell. Sua própria vida desmoronou após um divórcio complicado que a deixou em dificuldades financeiras e emocionalmente instável. Ela havia chamado os serviços de proteção à criança várias vezes com alegações de abuso fabricadas, forçando Sarah a suportar investigações humilhantes que não encontraram evidências de irregularidades. O assédio aumentou quando Tessa começou a mirar nos animais de estimação da família. Ela havia envenenado o amado Golden Retriever deles, Max,
com anticongelante, alegando que o cachorro era barulhento demais quando latia para estranhos. As contas veterinárias custaram aos Mitchells mais de $3.000 e Max mal sobreviveu ao envenenamento. Naquela tarde de domingo, Sarah estava cuidando de sua horta enquanto sua filha de 6 anos, Emma, brincava no balanço. O ar de outubro estava fresco e tranquilo, com folhas coloridas espalhadas pelo quintal. Tessa saiu de sua casa furiosa, ainda vestindo o uniforme de segurança do turno da noite anterior. Seu cabelo estava desgrenhado e seus olhos estavam vermelhos de cansaço e consumo de álcool. Ela começou a gritar com Emma, alegando que o riso da criança estava perturbando seu sono e ameaçando chamar a polícia se o barulho não parasse imediatamente. Quando Sarah interveio, correndo para proteger sua filha, Tessa escalou a confrontação, ameaçando fazer toda a família desaparecer e afirmando que tinha conexões que poderiam cuidar de problemas como eles. A ameaça foi feita com tanto veneno que Sarah genuinamente temeu pela segurança de sua família. Emma começou a chorar e correu para se esconder atrás de sua mãe, tremendo de medo. A discussão se moveu para o jardim da frente, onde outros vizinhos começaram a assistir de suas janelas, alguns gravando a confrontação em seus celulares. Tessa, encorajada pela audiência, pegou a mangueira do jardim de Sarah e começou a borrifar água gelada em Sarah e Emma, encharcando suas roupas e fazendo Emma gritar de choque e frio. Sarah, sobrecarregada por 3 anos de tormento e vendo sua filha ser agredida fisicamente, empurrou Tessa para longe delas com ambas as mãos. A força não foi excessiva, mas Tessa, que havia bebido e estava instável sobre os pés, cambaleou para trás e caiu, batendo a cabeça na borda afiada de concreto de sua entrada, com um estalo nauseante. O impacto causou uma concussão grave e inchaço cerebral imediato. Tessa perdeu a consciência instantaneamente e começou a ter convulsões violentas, seu corpo se contorcendo incontrolavelmente enquanto o sangue escorria de seu ferimento na cabeça para o concreto. Sarah, sobrecarregada por 3 anos de tortura psicológica e vendo sua filha traumatizada, tomou uma decisão em um instante que a assombraria para sempre. Em vez de ligar imediatamente para o 911, ela levou Emma para dentro de casa e esperou 15 minutos cruciais antes de chamar os serviços de emergência, alegando que tinha acabado de descobrir sua vizinha inconsciente após uma aparente queda. Tessa morreu devido aos ferimentos cerebrais antes que os paramédicos pudessem salvá-la. A resposta de emergência atrasada foi crítica. Especialistas médicos posteriormente testemunharam que um tratamento imediato poderia ter evitado sua morte, pois o inchaço cerebral poderia ter sido controlado com uma intervenção rápida. Foi 18 de novembro de 2017, quando o prestigiado dormitório universitário se tornou o cenário de um assassinato calculado, à medida que a rivalidade acadêmica e a inveja social levaram uma estudante a cometer o que ela acreditava ser o crime perfeito. Bryce Chandler, 19 anos, era um estudante de pré-medicina cujo GPA perfeito e sucesso social sem esforço o tornaram alvo do crescente ressentimento e ódio obsessivo de seus colegas de quarto. Bryce vinha de uma família rica na Califórnia, mantinha notas máximas sem aparente esforço e estava namorando a garota mais popular do campus. Amanda Torres, 20 anos, era uma estudante bolsista de uma família trabalhadora que trabalhava em 2 empregos de meio período para pagar necessidades básicas como comida e livros didáticos. Apesar de estudar constantemente, muitas vezes até às 3 da manhã na biblioteca, ela lutava para manter uma média B enquanto via Bryce se destacar sem esforço. O estresse financeiro de Amanda era avassalador. Ela sobrevivia com macarrão instantâneo e café genérico, enquanto Bryce pedia comida cara para a viagem. O contraste entre suas vidas era marcante e doloroso. Enquanto Amanda usava as mesmas 3 roupas repetidamente e andava a pé para economizar dinheiro, Bryce tinha um armário cheio de roupas de grife e reclamava de ter que escolher entre seu Mercedes e BMW para as viagens de fim de semana para casa. Amanda descobriu que Bryce tinha uma alergia severa a amendoim, que ele mantinha em segredo da maioria das pessoas, temendo que isso afetasse sua vida social e suas perspectivas de namoro. Bryce carregava uma EpiPen em sua mochila, mas raramente mencionava sua condição, confiando a Amanda esse segredo potencialmente fatal. Ao longo de várias semanas, Amanda pesquisou extensivamente sobre alergias a amendoim, aprendendo que até mesmo quantidades mínimas poderiam desencadear reações severas em indivíduos altamente sensíveis. Ela começou a adulterar pequenas quantidades de resíduo de amendoim na comida e nos itens pessoais dele, observando como ele reagia sem chamar atenção. Amanda contaminou o protetor labial, o creme facial e até a fronha de Bryce com pequenas quantidades de resíduo de amendoim, fazendo com que ele desenvolvesse erupções misteriosas e dificuldades respiratórias que ele atribuía ao estresse e à má qualidade do ar no dormitório. O plano culminou durante a semana de provas finais, quando os níveis de estresse estavam no auge e Bryce estava mais vulnerável. Amanda preparou o smoothie de proteína favorito de Bryce, usando um liquidificador que ela havia contaminado deliberadamente com manteiga de amendoim horas antes, garantindo a máxima contaminação cruzada. Bryce, tocado pelo que parecia ser um raro gesto de gentileza de sua colega de quarto distante, consumiu todo o smoothie enquanto revisava suas anotações em sua mesa.
Em poucos minutos, ele começou a sentir os primeiros sintomas: formigamento na boca e na garganta, seguido de dificuldade para engolir. A reação alérgica progrediu rapidamente. O rosto de Bryce começou a inchar. Sua respiração tornou-se difícil e ofegante, e sua pressão arterial começou a cair perigosamente. Ele reconheceu os sintomas imediatamente e procurou freneticamente por sua EpiPen, que Amanda havia escondido mais cedo naquele dia, enquanto Bryce estava na aula. Amanda observou com frieza calculada, enquanto Bryce desabava no chão, ofegando por ar e implorando para Amanda ligar para o 911. Os lábios de Bryce estavam ficando azuis, e sua garganta inchada tornava a respiração quase impossível. Seus olhos estavam arregalados de terror ao perceber o que estava acontecendo e que sua colega de quarto não fazia nenhum movimento para ajudá-lo. Em vez de ajudar, Amanda sentou-se à sua mesa e continuou estudando para seu próprio exame, ocasionalmente olhando para a condição deteriorante de Bryce com interesse distante. Ela esperou até que Bryce parasse de respirar completamente antes de chamar os serviços de emergência, alegando que acabara de encontrar seu colega de quarto inconsciente. Bryce morreu de choque anafilático, seu corpo parando devido à reação alérgica severa. A investigação inicialmente tratou como um acidente trágico, até que o histórico de buscas na internet de Amanda revelou uma pesquisa extensa sobre alergias a amendoim, métodos de contaminação cruzada e técnicas de envenenamento deliberado. Foi no dia 25 de dezembro de 2018, quando o jantar de Natal se transformou em uma cena de horror, à medida que décadas de ressentimento familiar e manipulação financeira explodiram em violência que destruiria uma linhagem inteira e quebraria a ilusão de uma família perfeita. Lana Whitfield, 67 anos, era a rica matriarca de uma família proeminente que passou anos manipulando seus filhos através de controle financeiro e abuso emocional. Seu falecido marido havia construído um império imobiliário de sucesso avaliado em mais de 15 milhões de dólares, e Lana usou essa riqueza como uma arma para controlar todos os aspectos da vida de seus filhos. David Whitmore, 42 anos, era o filho mais novo de Lana, que havia sacrificado sua promissora carreira como arquiteto para servir como seu cuidador principal nos últimos 5 anos. Ele havia se mudado para a mansão dela, desistido de seu próprio apartamento e dedicado sua vida a gerenciar as consultas médicas, medicamentos e necessidades diárias dela. Apesar de sua devoção, Lana o criticava constantemente e ameaçava removê-lo completamente de seu testamento sempre que ele mostrava qualquer sinal de independência. A manipulação de Lana era psicológica e sistemática. Ela prometia a David dinheiro de herança para mantê-lo dependente, depois ameaçava deserdá-lo sempre que ele considerava namorar ou seguir seus próprios interesses. A família tinha se reunido para o tradicional jantar de Natal na vasta propriedade de Lana, um ritual que se tornara cada vez mais tenso ao longo dos anos. A sala de jantar estava elegantemente decorada com porcelana cara e cristal, criando uma atmosfera de riqueza e tradição que mascarava a disfunção subjacente. Durante a refeição, Lana anunciou que estava mudando seu testamento novamente, desta vez deixando tudo para uma instituição de caridade de pesquisa sobre o câncer e deserdando completamente todos os seus filhos. Ela afirmou que todos eram parasitas ingratos, que não mereciam sua riqueza e que queria deixar um legado significativo em vez de apoiar seus estilos de vida preguiçosos. David, que tinha desistido de tudo para cuidar da mãe e não tinha economias ou perspectivas de carreira aos 42 anos, sentiu seu mundo desmoronar. Os outros irmãos tinham suas próprias carreiras e famílias, mas David não tinha nada além de seu papel como cuidador. A discussão que se seguiu foi explosiva, com anos de ressentimento reprimido finalmente vindo à tona. Lana começou a listar os fracassos e inadequações de David na frente de toda a família, chamando-o de decepção e afirmando que ele nunca havia realizado nada de valor. Ela zombou de sua carreira abandonada na arquitetura e sugeriu que ele era fraco e patético demais para sobreviver sozinho. Quando David tentou se defender, explicando os sacrifícios que havia feito para cuidar dela, Lana deu-lhe um tapa forte no rosto na frente de seus sobrinhos e sobrinhas. O tapa não foi apenas físico, mas simbólico, uma rejeição final de tudo que ele havia sacrificado por ela. Em um momento de pura raiva e desespero, David pegou um pesado vaso de cristal da mesa de jantar, uma peça cara que estava na família há gerações. Ele atingiu sua mãe na cabeça com força tremenda, o cristal se despedaçando no impacto e causando um trauma craniano severo. Lana desabou no chão da sala de jantar e nunca mais recuperou a consciência. O sangue se acumulava sob seus cabelos grisalhos e se misturava com os fragmentos de cristal espalhados. O elegante jantar de Natal havia se tornado uma cena de crime, com crianças gritando e adultos paralisados de choque. Os irmãos de David imediatamente ligaram para o 911 e os paramédicos chegaram em poucos minutos. Apesar das tentativas de reanimação, Lana não respondia e seus ferimentos foram posteriormente considerados fatais.
Foi no dia 22 de setembro de 2016, quando 20 anos de vergonha e ressentimento enterrados chegaram a um clímax mortal em uma reunião de ex-alunos do ensino médio, quando o bullying do passado finalmente alcançou seu autor da maneira mais trágica possível. Lisa Park, 38 anos, tinha sido vítima de bullying implacável durante o ensino médio, particularmente do popular presidente do conselho estudantil, Gavin Pierce, e seu círculo de amigos. O assédio tinha sido sistemático e cruel, envolvendo humilhação pública, isolamento social e tortura psicológica, que deixou cicatrizes duradouras na psique de Lisa. Gavin, agora com 38 anos e um executivo de marketing bem-sucedido em uma grande empresa de publicidade, nunca reconheceu ou pediu desculpas por seu papel no trauma de Lisa. Ele construiu uma carreira de sucesso com base em seu carisma e habilidades sociais, as mesmas qualidades que o tornaram um poderoso agressor no ensino médio. Lisa passou 2 décadas construindo uma carreira de sucesso como contadora forense, usando suas habilidades analíticas e atenção aos detalhes para descobrir fraudes financeiras em grandes corporações. Apesar de seu sucesso profissional, ela lutou com relacionamentos e problemas de autoestima que remontavam diretamente ao seu trauma do ensino médio. A reunião foi realizada em um resort à beira do lago de alto padrão, onde muitos colegas de classe estavam hospedados, criando uma atmosfera de nostalgia e celebração. Lisa tinha decidido comparecer especificamente para confrontar Gavin sobre o passado, esperando algum reconhecimento ou pedido de desculpas que pudesse ajudá-la a encontrar um fechamento. Quando finalmente se aproximou de Gavin durante a hora social da noite, ele estava cercado pelo mesmo grupo de amigos que havia participado do bullying há 20 anos. Lisa tentou ter uma conversa privada com Gavin sobre como o bullying havia afetado sua vida, explicando a tentativa de suicídio, a terapia e as lutas contínuas com autoestima e relacionamentos. A resposta de Gavin foi devastadora. Ele descartou as preocupações de Lisa com a mesma crueldade que havia demonstrado no ensino médio, alegando que Lisa estava sendo exagerada e precisava superar isso depois de todos esses anos. A confrontação se moveu para o cais à beira do lago do resort, quando Gavin sugeriu que continuassem a conversa longe da multidão. O cais de madeira se estendia sobre a água com quase 12 pés de profundidade, onde o leito do lago caía abruptamente da margem. Algumas lâmpadas envelhecidas lançavam reflexos tênues na superfície escura, enquanto Gavin continuava seu ataque verbal, dizendo a Lisa que ela ainda era a mesma perdedora patética que tinha sido no colégio. Quando Lisa começou a chorar, sobrecarregada pela constatação de que Gavin não tinha aprendido nada e não sentia remorso, Gavin a empurrou e ameaçou jogá-la no lago como nos velhos tempos, referindo-se a um incidente particularmente traumático do último ano deles. Lisa, dominada por décadas de raiva reprimida e humilhação recente, agarrou o braço de Gavin enquanto ele a empurrava. Na luta, Gavin perdeu o equilíbrio nas tábuas escorregadias, puxando Lisa com ele enquanto ambos caíam na água fria e escura. Gavin, que havia bebido muito durante a noite e estava vestindo um terno caro, imediatamente começou a lutar para se manter à tona na água gelada. Lisa, que se tornou uma nadadora forte como parte de sua terapia e esforços de autoaperfeiçoamento, poderia facilmente ter ajudado Gavin a alcançar a segurança do cais ou da margem. Em vez disso, ela ficou flutuando e observou enquanto Gavin entrava em pânico, sua coordenação prejudicada pelo álcool, tornando difícil para ele nadar efetivamente. As lutas de Gavin tornaram-se cada vez mais desesperadas à medida que a água fria drenava sua força e suas roupas pesadas o puxavam para baixo. Ele pediu ajuda, sua voz ecoando pelo lago, mas Lisa permaneceu imóvel na água, observando seu antigo algoz lutar por sua vida. Lisa nadou até a margem e saiu, alegando que Gavin havia caído acidentalmente enquanto conversavam perto do cais. Vários convidados da reunião nas proximidades ouviram a discussão ficando mais alta, e então um splash repentino, embora a escuridão tornasse difícil ver o que realmente aconteceu no lago. A investigação revelou o motivo de Lisa e sua falha deliberada em resgatar Gavin, apesar de ser uma excelente nadadora e ter várias oportunidades de salvá-lo. Foi 15 de janeiro de 2020, quando a prestigiosa carreira médica de Rebecca Lawson chegou a um fim devastador, à medida que seu histórico de negligência e arrogância finalmente a alcançou da maneira mais pessoal e trágica possível. Rebecca, 52 anos, era uma renomada cirurgiã cardíaca, cujas habilidades técnicas excepcionais eram ofuscadas por sua arrogância, abuso de substâncias e disposição para cortar caminhos quando isso convinha à sua agenda ou interesses financeiros. A enfermeira Nora Martinez, 29 anos, trabalhou sob a supervisão de Rebecca por 3 anos na unidade de cirurgia cardíaca,
e testemunhou múltiplos casos de negligência, abuso de pacientes e atalhos perigosos que colocavam vidas em risco. Martínez havia apresentado inúmeras queixas à administração do hospital, documentando casos em que Rebecca operou sob efeito de álcool, falsificou prontuários médicos e culpou outros membros da equipe por complicações para evitar a responsabilidade. No entanto, a reputação de Rebecca como uma cirurgiã habilidosa e sua capacidade de gerar receita para o hospital a tornavam praticamente intocável. O ponto de ruptura ocorreu quando a negligência de Rebecca durante um procedimento cardíaco de rotina resultou na morte do sobrinho de 8 anos de Martínez, Miguel, que havia nascido com um defeito cardíaco corrigível. Martínez descobriu que Rebecca tinha bebido muito antes da cirurgia de Miguel, consumindo álcool em seu escritório durante o intervalo para o almoço antes de entrar na sala de operação. Durante o procedimento, Rebecca cometeu erros críticos que causaram diretamente a morte de Miguel. Ela perfurou a aorta da criança ao tentar reparar o defeito septal, causando uma hemorragia interna massiva que não pôde ser controlada. Miguel morreu na mesa de operação após quase 1 hora de sangramento descontrolado, enquanto Rebecca e a equipe lutavam para estabilizá-lo, não por dever, mas para evitar as consequências de sua negligência. Após a morte de Miguel, Rebecca falsificou registros médicos para fazer parecer que a criança havia morrido por complicações inesperadas, em vez de um erro cirúrgico. Quando Martínez tentou relatar a verdade às autoridades, Rebecca usou sua influência para fazer com que Martínez fosse demitido e colocado na lista negra de outros hospitais da região. A irmã de Martínez ficou devastada com a morte de Miguel e nunca se recuperou da perda de seu único filho. Martínez passou meses planejando sua vingança, usando seu conhecimento médico e acesso a suprimentos hospitalares para elaborar o que acreditava ser um método de assassinato impossível de rastrear. Ela conseguiu um emprego em uma clínica cirúrgica privada, onde Rebecca ocasionalmente realizava procedimentos para pacientes ricos. A oportunidade surgiu em um dia em que Rebecca chegou à clínica sofrendo de uma grave intoxicação alimentar. Apesar de sua doença evidente, náusea, vômito e desidratação, ela se recusou a cancelar a cirurgia agendada em um empresário rico, movida por seu orgulho e pela quantia substancial envolvida. O protocolo médico padrão exigia que ela ficasse fora de serviço para proteger tanto sua saúde quanto a de seus pacientes, mas ela insistiu em receber fluidos intravenosos e medicação para se estabilizar antes de operar. Enquanto Rebecca estava deitada na sala de tratamento, conectada a um ARV e monitores básicos, ela estava sonolenta devido à medicação contra náuseas, mas ainda responsiva. Quando a outra enfermeira saiu brevemente, Martínez aproveitou a oportunidade. Ela deslizou uma seringa no acesso intravenoso e injetou lentamente cloreto de potássio, uma substância que, em doses altas, para o coração ao interromper seu ritmo elétrico. A clínica armazenava cloreto de potássio para cuidados pós-operatórios de rotina em soluções intravenosas pré-misturadas. Martínez, familiarizada com o sistema de suprimentos, havia discretamente retirado várias doses para uma seringa mais cedo naquele dia. O medicamento era mantido em um armário trancado, mas o acesso do pessoal era monitorado de forma frouxa, uma falha comum em instalações privadas menores. Em cerca de 1 minuto, os monitores de Rebecca dispararam quando seu batimento cardíaco vacilou e depois parou. Para a equipe que voltou correndo, o colapso parecia ser uma complicação súbita de sua doença. Apesar de repetidas desfibrilações e medicamentos cardíacos, ela não pôde ser reanimada. A segurança da clínica revisou as filmagens das atividades de Martínez durante o tratamento de Rebecca, e a toxicologia posteriormente confirmou níveis anormalmente altos de potássio inconsistentes com a condição médica dela. Martínez foi condenado por homicídio em 1º grau e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante o julgamento, ela não demonstrou remorso pela morte de Rebecca, afirmando que havia impedido o cirurgião de matar mais pacientes inocentes e que a justiça finalmente havia sido feita por Miguel e todas as outras vítimas de Rebecca. Obrigado por assistir. Quer ver mais? Clique na sua tela agora.